Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus também abençoe a sua casa e Deus também abençoe a sua família, amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, por cada um de você, querido, mas quero estar trazendo aqui uma mensagem, uma reflexão. Dentro dessa mensagem eu quero estar trazendo uma reflexão para as nossas vidas, de tamanha importância para os dias de hoje, de muita importância para os dias de hoje, um despertamento, uma exortação, da maneira como você receber, mas é importante que você a receba. Há uma certa necessidade de nós recebermos essa mensagem. Eu quero estar falando hoje, irmão, sobre um tema tão discutido e não é de hoje. Isso já vem desde lá de trás, desde do Antigo Velho Testamento. Deus vem mostrando, Deus vem falando, Deus vem exortando, né? Tem se cumprido em toda a palavra de Deus e se cumprido nos dias de hoje. E o mais importante é isso, se cumprido nos dias de hoje. Eu quero estar falando sobre os falsos profetas, falsas profecias. Eu quero estar trazendo um ensinamento bem simples, assim, tão fácil de nós compreendermos, sem muita hermenêutica, sem muita teologia, dentro da Escritura Sagrada, simplesmente para que não possa gerar confusão na mente das pessoas. Amém, querido? Quero que se inscreva no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, entendeu? Nosso canal no YouTube está uma bênção de Deus. Deus tem feito coisas muito grandes lá. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, viu? Em breve eu estou tirando a minha rede social do Face. Aí eu estarei só lá em outras redes sociais. O YouTube é uma das redes que eu estou mais focado ali. Amém? Vocês aproveitam para se inscrever. Vocês que nos acompanham no Face, aproveitem para se inscrever lá no YouTube. Pastor, eu não tenho o site, o link de inscrição. Me procura. Se você procurar aí no Face mesmo, em minhas redes sociais, sempre eu deixo os links dos meus canais, amém? Eu quero estar falando sobre profetas, falsos profetas e falsas profecias, quando elas são de Deus, quando elas são do homem, quando elas são do diabo, enfim, quando elas são do inimigo. Amém, meu querido? Antes de eu estar trazendo esse ensinamento, eu quero estar trazendo à luz da palavra de Deus duas mensagens que se encontram. A primeira em 1 João, capítulo de número 4, versículo número 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nistos conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Eis que já está no mundo. Vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e versículo 10 em diante diz assim: Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganando a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No mesmo livro de Mateus, vamos lá para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15 e 16. 7. O versículo 15 e 16, que diz assim: Amados, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até
Vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que boa produz bons frutos, toda árvore má produzem maus frutos. Só até aqui, irmãos. Pai, eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, este momento, na qual essa mensagem, Senhor Deus, meu Pai, ela vai alcançar vidas, corações, que ela venha trazer restauração, restituição, e ela venha nos fazer crescermos, meu Pai, na graça e no conhecimento. Traz para nós, meu Pai, discernimento de todas as coisas. Precisamos, meu Pai, ser guiados, instruídos, exortados pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja a fonte de refrigério. Ela produz, meu Pai, a transformação, a regeneração das nossas vidas. Dai-nos sabedoria, compreensão, discernimento, entendimento para entendermos que nós possamos, meu Deus, mediante essa palavra, Senhor, sermos, meu Pai, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Alcança, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como eu tinha dito, é um tema bastante discutido hoje em dia. Se nós olharmos nas redes sociais hoje em dia, é o que mais você vê a respeito da igreja do Senhor, são escândalos, escarnecedores, escarnecendo o Evangelho, alguns usando o Evangelho como pretexto, distorcendo a palavra de Deus, criando heresias, enganando, e nós lemos aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que tudo isso generaliza, meus irmãos, é o amor se esfriando. O amor a Deus, o temor a Deus, o amor à palavra de Deus. Eu quero estar trazendo um ensinamento aqui básico contra esses falsos profetas, que têm mudado a igreja do Senhor na terra, que tem por objetivo distorcer a palavra de Deus. E muitos têm distorcido a palavra de Deus, irmão, pregando da sua maneira, da sua vontade, passando uma imagem totalmente contrária da palavra, tirando a luz da palavra de Deus e mostrando um lado obscuro, porque eles enganam, as pessoas. E muitos têm se deixado sendo enganados, irmãos, por não examinar as Escrituras Sagradas. As pessoas se deixam ser influenciados, se deixam ser enganados por não examinar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, irmãos, elas têm que ser examinadas, compreendidas no Espírito. Porque se nós buscarmos a leitura para lermos, somente lermos, ela é simplesmente um livro como qualquer outro. Mas se no Espírito nós buscarmos a hermenêutica, o ensino desta palavra, nós vamos ser transformados, guiados, curados, salvos e libertos por ela. Ela é a fonte de sabedoria de todo ensinamento para nós sermos salvos em Cristo Jesus. Nessa live, nessa lição, eu quero estar definindo o termo profeta e a expressão falsos profetas, Pontuaremos ali o contexto do profeta Ezequiel e os falsos profetas à luz da Bíblia, e por fim analisaremos como saber se uma profecia ela é verdadeira ou se ela é falsa. Como pastor, irmãos, eu tenho orientado as pessoas a não se deixar se levar por qualquer espírito, por qualquer palavra, por qualquer profecia. Irmãos, eu sou o tipo de pessoa, não me vangloriando eu, mas que não me deixo me levar por nada que não vem de Deus. Se não vem de Deus, eu não aceito, eu jogo por terra, eu rejeito.
Porque o que é de Deus se cumpre, o que é de Deus não se cumpre. O que é de Deus é verdadeiro. O que é de Deus não traz heresias, separações, dissensões, não traz essas coisas. Então nós precisamos estarmos na palavra para sabermos se a palavra vem de Deus ou não. Eu tenho que estar nessa palavra, porque a mesma palavra em mim, ela me traz discernimento para essa palavra, as palavras que vêm, se elas são de Deus ou não são de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que supostamente os escolhidos de Deus são enganados. A Bíblia quer dizer que nem todos são enganados. Os que estão na palavra, os que estão guiados pelo Espírito de Deus não são enganados. Primeira definição do termo profeta. Muitas pessoas, irmãos, não sabem nem o que é profeta, qual é a definição do profeta, quais são os atributos, a vocação, chamada separação de profeta. Uns misturam profeta com sacerdote, com levita, com pregador, e isso e aquilo. É uma bagunça toda que acabam confundindo as pessoas. Por isso que o profeta Oséias, ele diz que o povo padece por falta de conhecimento. A ser leigos, irmãos, e não buscarmos conhecimento, a palavra de Deus. Há 3 principais palavras hebraicas para referir ao profeta, que são Navi, Roé e Osé, cuja etimologia primária é porta-voz ou orador. Ou há outros termos também muito usados na Bíblia Sagrada, como mensageiros. Segundo Crônica 36, 15 ao 16, fala sobre isso, né? Quando Deus ele enviou ali seus mensageiros para transmitir as suas palavras, né? E Deus tinha compadecido do povo. Então Deus enviou os mensageiros, né? Para que pudesse transmitir aquilo que Deus queria falar para o povo, porque o próprio Deus se compadeceu do povo, né? É interessante que nessa passagem de 2 Crônica 36, 15 e 16, que Deus mostra o seu amor de compadecer do seu filho, daquele que precisa, que Deus saiba que ele precisa entender que ele tem que se voltar para Deus, ele tem que trazer, como diz lá em Eclesiastes 21, 3, Eclesiastes 3, versículo 21, que diz que nós temos que trazer à memória, às nossas memórias, aquilo que nos traz paz. Nesse caso, Jeremias falava do povo de Judá, que precisava trazer à memória pela situação que eles estavam vivendo, Deus na vida deles, né? Que Deus mudaria o quadro da situação. Então, da mesma maneira, Deus se compadeceu aqui em 2 Crônica 36 do povo, né? Só que no versículo 16, o povo, que veio receber os mensageiros e a palavra que vinha de Deus, o povo passou a zombar dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto, que Deus desceu as suas mãos contra o povo. Lá, embaixador, como lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 13, né? Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu estou trazendo aqui, irmãos, algumas qualificações que o próprio Senhor, dentro das Escrituras Sagradas, traduz o termo o que significa a palavra profeta, né? Que pode ser mensageiros, como embaixador, né? Essa passagem de Ageu, meus queridos, ele repreende o povo por causa da sua inércia e exorta ao povo a reedificar ali o templo. Queridos, há muitos que estão vivendo na inércia por não examinar, por não buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus para muitos tem se tornado um fardo pesado, e é o contrário, ela é um alívio, um refrigério para a nossa alma. Mas a maneira como eu vou receber a palavra, por isso que Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 8, que Deus disse assim: Josué, antes tenha prazer. Ó o verbo, antes tenha prazer. Medita nessa palavra, de dia e de noite. Deus coloca ali a posição para Josué,
que ele possa meditar de dia, de tarde, de noite, sem medir esforço, porque a palavra, o termo de fundamento importante para a edificação das nossas vidas, né? Então, hoje em dia, o povo, a maior parte dos irmãos, né, que nós estamos dizendo aqui, baseado na igreja do Senhor, a igreja do século 21, a igreja que nós estamos vendo hoje, estão vivendo na inércia. Querem louvar a Deus, mas não querem meditar na palavra. Querem ter vida de oração, mas não querem ir pela palavra. Querem ser chamados profetas, sacerdotes, bispas. Eu conheço bispas, irmãos, que não sei de onde veio a consagração, não sei de onde veio, e estão estudando para poder exercer ali o seu poder de bispo, de bispa. Eu conheço bispas que estão buscando formação para poder, meus amigos, o que é isso que nós estamos vivendo? É a inércia que o profeta Ageu estava profetizando para o povo, né? Para que o povo pudesse reedificar os altares que estavam quebrados, irmãos. E hoje em dia muitos estão precisando reconstruir os altares. Tem muita aliança quebrada com Deus há muito tempo. Por falta de quê? Por falta da palavra, irmãos. Querem ir aos profetas e nem sabem quem é profeta ou não. A Bíblia nos ensina que até o diabo, ele leva profecias também, irmãos. Ei, acorda para a vida. O diabo, ele sabe o que você faz. Ele conhece o seu coração. Ele sabe as intenções do seu coração. O diabo só não tem poder na mente do cristão que tem vida de palavra. Agora, o cristão que tem a mente vazia, o diabo tem poder sobre a sua mente. Quantos que o diabo tem trabalhado nas suas mentes? Eu lido com pessoas, centenas de pessoas, de gente. Há muitos anos desse ministério, irmãos. Como pastor, tenho orientado as pessoas, tenho lidado com gêneros e tipos de pessoas que estão perdendo a eficácia da palavra de Deus, né? Homem de Deus também, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 1, e 1 Samuel 9:6, Samuel também, o profeta a qual Deus levantou ele como profeta, né? Ali para trazer ali as mensagens do povo para com Deus. Tem aquela passagem que quando o povo queria um rei, lembra? O povo queria um rei, aí eles chegaram até o profeta, porque o povo sabia que o profeta era mensageiro que levava as petições do povo a Deus. E o povo falou: nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei que governa, um rei que soma com a gente, coisas do tipo. E o profeta Samuel conta a história que ele ficou meio assim, e se entristeceu. E Deus falou para o profeta Samuel: não se entristeça o seu coração, porque eles não estão entristecendo a você, mas a mim. Avisa eles que se eles quiserem um rei, o rei vai tomar tudo, vai fazer isso, tipo que nós vivemos nos dias presentes, irmãos. Você está entendendo? E o povo mesmo assim não quis. O povo queria as suas vontades, as suas maneiras. E Deus acabou entregando. E conta essa história do rei Saul, que governou Israel e acabou sendo rejeitado por Deus, porque queria também viver as suas vontades, não a vontade de Deus. Deus tinha um plano melhor para Israel. Israel tinha o profeta Samuel, tinha Deus que fazia todas as coisas, não precisava de nada, irmão. Tinha tudo, vou criar o ditado popular: tinha faca e o queijo na mão, mas quiseram, coisas do tipo, né? Interessante, os sacerdotes na Bíblia, dentro da Bíblia, os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros, os salmistas, tinha cada um lugar distintivo na história de Israel. Um lugar ali definido por Deus em Israel, né? E nenhum deles logrou alcançar a estatura de um profeta. Na Bíblia nos ensina isso. Agora a gente ficamos muitas vezes perplexos com aquilo que nós estamos vendo. E está cada vez mais, as pessoas estão almejando, estão se pós-graduando em ser profetas, irmãos. Estão se formando profeta da noite para o dia. Hoje você conhece um irmão como um irmão, daqui a amanhã quando você vai ver ele já diz que é profeta. E assim está indo, irmãos. Pessoas que, olha, a Bíblia chama de maldito, irmãos, aqueles que se
colocarem posições e se elegerem como reis, governantes, pessoas a qual Deus não chamou, irmãos. Isso é gravíssimo. A palavra, a definição de maldito vem de amaldiçoados. Então Deus ele é reto nas suas definições, né? Definição primeira que eu quero estar trazendo para nós do termo falso, né? Segundo o dicionarista Antônio Oasis, falso é contrário à verdade, inexato, sem fundamento, aquilo que a mentira, enganoso, impostor, falsificador, postiço, simulado. Olha quantas características, né, malignas que um falso profeta, né, ele traz para a sua vida, né? Profetizar falsamente, né, na Bíblia Sagrada era crime lá em Israel, sobre pena até de morte. Conforme a lei de Moisés, os falsos profetas eram aqueles que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo, quando este achava-se em pecado diante de Deus. Você está entendendo? Isso é a característica de um falso profeta. Preste bem atenção, que é dentro da Bíblia. Falsos profetas são aqueles que viram para aquela pessoa, para a pessoa trazendo ali, uma falsa paz, uma falsa prosperidade, a segurança, trazendo segurança ali para o povo, dizendo que Deus está com ele, Deus vai abrir, Deus vai entregar isso, Deus vai fazer isso. Como que se Deus vai fazer na vida do indivíduo que vive na desobediência, que vive no pecado? Isso são características de um falso profeta. Você mesmo que está me ouvindo, que vai me ouvir ainda, você vai se ver dentro dessa mensagem e você vai se analisar. A Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Aí você se vê, você sabe que em alguma área você está precisando ali se consertar perante a Deus, sim ou não? Isso é convicção que você está no pecado. Convicção, você que sabe que tem uma vida de iniquidade, você que tem uma vida assim cauterizada para o pecado. De repente você vai buscar uma igreja de revelação, ou você vai para uma igreja de profecia, coisas do tipo, e de repente o homem ali, o falso profeta, libera para você uma paz ali, uma paz para você ali, a prosperidade, irmão. Um falso ali, um conforto, né? Querido, você vai se entender que aquela profecia ali, ela não está vindo de Deus. Porque de Deus você não espera isso. De Deus você espera arrependimento, reconstrução de aliança. As profecias que vêm de Deus, irmãos, para quem está em pecado. Olha, se nós olharmos para aquele profeta lá, João Batista, quando ele chega para diante dos olhos de Herodes, né, e ele fala: olha, essa mulher aí não é sua, você está em pecado, né? Essa mulher tem dono, coisas do tipo. Ele chegava para as pessoas e dizia, profetizava: olha, arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, né? Então, irmãos, as profecias que vêm de Deus para uma pessoa que sabe que está de pecado, espera saber se é de Deus ou não, ela auto se examina. Você vai se examinar e você vai entender se a profecia é de Deus. Existem algumas maneiras. Primeira maneira, você vai se examinar. Você sabe como você está com Deus, querido? Você sabe como você está com Deus, minha querida? Primeiro você vai se examinar. Você sabe que aquela ali não veio de Deus, irmão. E você sabe: eu vou me consertar minha vida para que a próxima que eu receber vai vir de Deus. Olha para o rei Ezequias. Você acha que Deus ele teve misericórdia na vida do rei Ezequias e acrescentou 15 anos de vida? A Bíblia diz que quando o profeta Isaías chegou e trouxe a profecia de Deus: coloca a tua casa em ordem, porque tão certo diz o Senhor que tu não viverás e morrerás. E Ezequias estava com uma doença mortal, e ele esperava que o profeta fosse trazer o quê? Perante quem ele era com Deus, ele esperava que o profeta Isaías viesse e profetizava a cura, coisas do tipo. Mas não, Deus sabia o que se passava na vida do rei Ezequias. O profeta de Deus chegou para trazer uma palavra direcionada por Deus e não pelas suas vontades.
e não por espírito nenhum. Até então que a Bíblia diz que o semblante do profeta Isaías, o profeta Isaías era amigo demais do rei Ezequias. Eles eram amigos, cresceram juntos, irmãos. O rei Ezequias cresceu debaixo de discipulado, de sacerdotal, do rei Isaías, entendeu? E de repente ele vê o profeta Isaías trazendo a palavra branda, a palavra dura. Só que a Bíblia diz que o rei Ezequias tinha argumentos nas suas mãos, irmão, construiu relacionamentos com Deus. Queridos, tanto aqueles que estão criando relacionamentos com Deus não estão isentos de passar por situações difíceis, mas aquilo que você tiver em mão pode trazer um livramento futuro na sua vida. E a Bíblia diz que o rei Ezequias jogou o joelho no chão e falou, a oração foi essa: se servido eu de te lembrar que andei contigo em juízo, relacionado, falando com Deus, irmãos. Eu se desviei dos caminhos da maldade, da mentira, do engano, e perseverei na tua palavra. Entendeu? A Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse, Deus tocou no coração do profeta Isaías, vai lá e fala para o meu rei, para o meu servo Ezequias, que eu perdoo, acrescento 15 anos de vida na vida dele, para quem estava morto, querido. Olha aí, ó. Eu passava 15 anos pulando e servindo a Deus com alegria, e darei vitória sobre os seus inimigos. Então, Deus, as profecias que vêm de Deus é isso, ó. Falso. Segundo, profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Os falsos profetas eram aqueles que prediziam paz. Olha, prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo, quando o povo se achava em pecado. Diz que não é falso profeta. E assim é para os dias de hoje, não tem diferença, irmão. A maior prova do que eu estou dizendo, você vai se examinar agora e você sabe que eu estou falando, que quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Segunda definição, mensagem dos falsos profetas, Jeremias e Ezequiel passaram os seus ministérios como profeta a vida inteira profetizando, denunciando, enfrentando a atuação dos falsos profetas, que mesmo num tempo de grande sofrimento, eles preferiam ali com seus enganos, com as suas mentiras, e desviavam muitos da verdade, da mensagem divina. Olha o grau de destruição que uma mensagem de um falso profeta, induzido pelas suas vontades, guiado pelo espírito de engano, faz, a destruição que faz. Por que vocês acham, meus queridos, aqui uma reflexão, por que você acha que tem muitos desviados hoje em dia? Por que você acha que tem muitos que esmoreceram na fé, fracos na fé? Paulo diz que por isso que há muitos doentes e enfermos no nosso meio, na igreja. Por que você acha que tem muitos dormindo? Porque tem muitos desviados, irmão, que não permaneceram na igreja, porque nunca foram para ser a igreja. Estavam atrás de milagres e não atrás de conserto, de arrependimento. Ó, como pastor, quantas vezes eu fiz ensinos uma vez eu lembro que eu fiz um ensino do batismo. Ninguém ficou para ser batizado, todo mundo preferiu viver as suas paixões em flama. Eu lembro que tinha uma jovem uma vez numa caminhada minha, que eu falei assim: olha, ou você casa com esse rapaz ou você abandona ele, porque não pode batizar na prostituição que você está vivendo. Ela preferiu sair da igreja e viver a vida absoluta. Eu conheço pessoas que estão presas aos vícios, porque não quiseram conserto para as suas vidas. Aí, a maior parte deles, a Bíblia considera como a onda do mar, que é levada pelo vento de uma margem a outra. São guiados, irmão, pelas suas próprias vontades, por falsas heresias, igrejas de revelações. O que eu conheço de pessoas que estão dentro das igrejas de revelações e não conseguiram a cura interior, não conseguiram alcançar níveis espirituais de Deus, entendeu? Por isso, por preferir as suas vontades e rejeitar. Olha, a Bíblia diz que aquele que prevarica a sã doutrina não tem um pai nem um filho. Prevaricar vem no verbo de você rejeitar, né? Virar as costas, não acrescentar aquilo para a sua vida, desfazer, coisas do tipo, né? Então, meus queridos, Jeremias e Ezequias, eles denunciavam o povo no meio, eles eram profetas que estavam no meio profetizando ali para os falsos profetas, denunciando para o povo, né?
Porque eles estavam vendo que a Bíblia até diz que para calar a voz profética de Jeremias, pegaram ele e jogaram na cisterna de Malquias. Só que Deus tinha um plano na vida do profeta, Deus tinha um plano para que as profecias de Deus se cumprissem. A Bíblia diz que tiraram ali, vários homens tiraram ele dali, porque alguém foi direcionado por Deus: olha, o profeta Jeremias foi jogado, e se não tiver o que comer, ele vai morrer de fome. E o rei mandou tirar, o rei da época mandou tirar, né? Porque o rei da época, ele até ouvia, né, também Jeremias também. Ele conhecia a santidade, né, Deus na vida de Jeremias, né? Falsa paz, irmão, livramentos falsos. Isso só acontece quando, para acontecer a paz de Deus na vida da pessoa, os livramentos de Deus, né? Ali quando a pessoa, ela abandona as rebeldias, abandona a idolatria, as profanações. Infelizmente, muitos seguiam mensagens que não chamavam para o arrependimento. Naquela época das lutas de o profeta Ezequias e Jeremias, eles estavam confrontando falsos profetas que traziam falsa paz, falsos livramentos, irmãos, né? O povo estava na idolatria, nas profanações, infelizmente, ali estava na rebeldia, desobediência. Queridos, tem muitos que não adoram estátua, mas vivem na vida de idolatria, sabia? Idolatrando homens, correndo atrás de homens. Porque quando eu saio correndo atrás de profecias, eu estou passando a correr atrás de quem? De Deus ou não? Do homem. Então, se enquadra também ali na idolatria também. Atuações dos falsos profetas. Vamos lá? Atuações dos falsos profetas. Homens sem convicções religiosas, apenas desejando agradar os que dominavam, constituam-se em através de verdadeiros enviados de Deus. Estão lá no meio, irmãos, estão lá no meio se camuflando, dizendo ser o que não são, dizendo ser pessoas religiosas, que muitas vezes não tem nem fundamento, não tem nem raiz, você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Segue ali as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, né? São ali, eles criam a atuação deles no meio do povo de Deus, né? Como se fossem profetas constituídos por Deus, coisas assim do tipo, né? E muito mais. Engano dos falsos profetas. Uma das coisas que você vê num falso profeta é as suas palavras de engano, irmãos. Mensagens que anunciam uma mentira como se fosse verdade. Você sabe que a mensagem é uma mentira, mas eles colocam ali, eles retorcem a palavra para transmitir uma mensagem verdadeira, mas por detrás é uma mensagem falsa, né? Procuram semear dúvidas quanto ao Criador falou. Quando você vê esses falsos profetas, os pastores aí, que constitui ser profetas, né? Quando você vê um pastor aí constituindo ser profeta, queridos, a Bíblia não diz isso aí não. A Bíblia diz pastores, profetas, profetas. Então temos que prestar bem atenção para nada, né? Cuidado com quem você tem se relacionado, né? Então eles ficam ali, quando você vê ali semeando dúvidas, quando você vê assim, Deus só quer seu coração, Deus seu tudo no altar, vinde a mim como estás, permaneça como estás, entendeu? Eles mudam a igreja, as suas normas. Hoje você vê as igrejas todas pintadas de preto, os palcos ali, todo parece sala de boate, coisa do tipo. Você pode ver que ali eles trazem mensagens que anunciam a mentira, mas camuflam como se fossem verdadeiras, né? Como se fossem verdadeiras. Procuram semear. Aí você vê, eles semeiam dúvida, palavras de heresias, palavras distorcidas, semeiam dúvida no coração das pessoas. Por isso que as pessoas estão como estão hoje. Características dos falsos profetas na luz da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus adverte que haverá muitos falsos profetas no nosso meio, né?
Primeiro, falsos profetas. Como você pode distinguir falsos profetas? Quando você percebe que eles profetizam de si mesmo. De si mesmo, porque aquela profecia não vem de Deus. Você sabe quando vem de Deus ou como não vem. Se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, guiada pelo Espírito, você sabe quando vem de Deus ou não. Agora, se você sabe que você tem uma vida de pecado e aquela profecia você sabe que Deus não ia fazer, que você sabe que tem que consertar a sua vida, você sabe. Não tem ninguém inocente, querido. Por isso que a Bíblia diz: todos vamos prestar contas entendeu? Dos nossos atos. E diante do trono, todos prestarão conta de si mesmos. Todos estarão prestes sendo julgados diante do trono de Deus. Sejam falsos profetas, sejam pessoas que buscam falsos profetas, todos estão lá, não vai ninguém escapar não. Os falsos profetas podem até certo ponto ser sinceros, mas ainda assim estão errados, irmãos. Estão errados. Alguns enganaram a si mesmos e se convenceram-se de que a mensagem é verdadeira. Tais mensagens provêm de suas próprias mentes e não são de Deus. Você acredita que tem muitos, irmãos, falsos profetas, né? Que eles mesmos, entendeu? Enganam a si mesmo, convencem a si mesmo que as suas próprias mentes são. É como se as mentes eles se deixam ser moldadas, entendeu? Por falsos espíritos. E eles acabam se achando que eles são verdadeiros. Você pode ter a prova disso. Tem um vídeo que está circulando muito aí nas redes sociais, que é dois pastores que estão se acabando ali, irmãos. Eu conheço a índole dos dois, sei ali pelo Espírito quem é o verdadeiro e quem é o falso. Então você vê, é isso que eu estou dizendo, você está entendendo? O falso querendo passar como verdadeiro, e muitas vezes ele se vê mesmo como verdadeiro, cauterizamente falando, a mente deles estão projetada, eles mesmos se veem como verdadeiros, mas no fundo eles são falsos, né? Louvado seja Deus. Falsos profetas são mentirosos. Quando você vê, irmãos, que não se cumpriram. Olha, nesses dias que nós vimos de tanta política, quantas profecias se levantaram que fulano não ia subir rampa, que Deus ia matar fulano, ia fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, foram falsos profetas, profecias mentirosas, irmãos. Quando você, que eu estou dizendo, quando você recebe uma profecia, você sabe como você está. Isso é mentira, entendeu? Falsos profetas são hereges também. O que é hereges? São aqueles que pregam heresias, não pregam a palavra de Deus na sua essência, na luz da palavra. Eles pregam heresias. Como você pode ver isso? Quando você vê falsas doutrinas falsas, como promovem divisão, dissensões nas igrejas, né? Você vê que são profetas hereges, né? Que quando faz separação da luz ali, dos caminhos, tiram as pessoas do caminho do Senhor, criando divisão, implantando ideologias, né? O que você vê hoje de falsos profetas se constituindo profetas e pregam falsas ideologias gospel, coisas do tipo, que tem matado, tem levado um bocado para o inferno, heresias, secretismos religiosos, que leva as pessoas a seguir mais as suas religiões. Isso são profetas hereges, né, irmãos? Profetas também enganadores e que negam a verdade de Deus. É muito simples você descobrir. São características de uns falsos profetas, né? Eles enganam, porque a partir do momento que você vê que a verdade, vamos supor, João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E eles passam a dizer assim: o amor de Deus é tão grande que mesmo você conhecendo a verdade ou não, por amor de Deus vai se libertar, coisas do tipo assim. Você está entendendo? Eles enganam, negam a verdade de Deus. A Bíblia adverte assim: nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós lemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, né? Cautelai-vos, Mateus 7,15. Porém, falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Você olha, irmão, quando ele diz assim, vestida como as ovelhas, nós vemos nos dias de hoje, eles têm até uma boa verbalização, tem até uma boa hermenêutica, tem uma teologia ali, né, que é uma maravilha, mas no fundo são lobos devoradores, né? São vestidos de ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores.
E pois pelo fruto conhece ali a árvore, né? Louvado seja Deus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nós vemos nas redes sociais, que nem nós estamos vendo, eu estava dizendo, muitos estão se escandalizando, né, traindo-se uns aos outros, um profeta agredindo o profeta. O que se diz profeta, né, irmãos? Que primeiramente na Bíblia não ensina isso. O profeta não tinha rixa com o profeta, essas coisas do tipo, né? Profeta de Deus se colocava no seu lugar. Se escandalizam, traindo-se uns aos outros, aborrecendo. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o final, né, esse aí, né, será salvo, né? A importância da palavra de Deus, né? Nós lemos aqui, não creis em todo espírito. Para João dizer isso, João sabe o que estava dizendo, né? Nós vamos falar sobre isso. Não creis em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, né? E vai levantar muitos mais ainda, irmãos. É um alerta para a igreja do Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Profetas também, outra coisa, você pode identificar um falso profeta quando eles buscam mais benefícios pessoais para eles. Você está entendendo? Hoje você vê aí o profeta do Pix, né? Que você vê nas redes sociais aí, profeta do Pix, que ele lança algo para você e pede que você faça um Pix para que aquilo ali se cumpra. Meu, quanta heresia, né? Louvado seja Deus, quantas coisas aí. E isso tudo é abominação aos olhos do Senhor, né? Que traz benefícios pessoais. Aí você vê, quer uma prova disso? Que o verdadeiro profeta de Deus, lembra da história de Naamã? A Bíblia diz que Naamã contraiu a lepra, né? E Naamã tinha, numa das suas viagens, pegou uma jovem, né, cativa, até dentro da linhagem de Israel, e levou para trabalhar na sua casa. E aquela jovem, no convívio familiar, sabia que havia ali uma lepra na vida de Naamã, e ali passou assim: olha, se o meu Senhor fosse lá em Samaria, lá teria o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu, ele curaria da lepra. A Bíblia diz que ele pegou ouro, prata, encheu de coisas nobres e foi lá. O profeta Eliseu nem deu trela, falou assim, porque o verdadeiro profeta não se deixa não, irmãos, não deixa não, entendeu? Se mergulha 7 vezes ali no Rio Jordão. Até o Naamã, ele ficou constrangido. O servo dele falou: é difícil para você mergulhar com tudo que você já fez para ser curado, né? E o rei e o profeta, ele recusou ali, né? Ele recusou tudo aqueles negócios. É diferente dos profetas que você vê hoje, dos constituídos, né, por homens hoje em dia, né? Eles buscam atrás de benefícios pessoais, né? Aí você vê os profetas de hoje têm mansões, são ricos, as suas contas bancárias cheias de dinheiro, enquanto muitos estão passando fome. Que profetas é esse, irmão? Que profetas de Deus é esse? Sangue de Jesus tem poder. Profetas que correm atrás de benefícios pessoais, você sabe muito bem. Falsos profetas também são blasfemos também, né? Que blasfemam ali contra a palavra de Deus. Você sabia que é muito fácil você saber se um profeta ele é blasfemo? Primeiramente, essa palavra que nós estamos pregando aqui, quem escreveu ela? Foi o Espírito Santo de Deus, né? Então os falsos profetas são sedutores, né? São blasfemos. Jesus alertou isso aí: falsos profetas, haveriam sinais e milagres, maravilhas, a fim de seduzir e enganar até mesmo os eleitos, se possível. Como eu disse, nem todos são enganados, né? Então traz de benefício para si, são blasfemos, porque a partir do momento que eu pego essa palavra, eu distorço ela, eu prego uma heresia, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Então a partir do momento que se eu mentir ou enganar, usar a palavra de Deus, eu estou tendo uma vida de blasfema. Isso é blasfema. Para falso profeta, você entende como blasfema também. Como saber se uma profecia ela é verdadeira ou se ela é falsa? As profecias podem vir de 3 pontos. Preste bem atenção nisso. As profecias podem vir de 3 pontos. Primeiro, de Deus. Ela vem de Deus. Segundo, da mente humana, que nós citamos aqui, né, entre os falsos profetas.
quando eles criam as suas próprias imaginações e têm como verdadeiras e levam isso, irmãos, e muitas vezes destrói famílias, casamentos, leva pessoas a viver uma vida de escassez, eram até prósperos, se tornou pobres, né? Primeiro, se os 3 pontos é de Deus, da mente humana e também do diabo também, como nós sabemos, né? Obviamente, nem toda profecia ela vem de Deus. Entenda isso, a Bíblia mostra isso, irmãos. E nós lemos aqui, em 1 João, né? Ele diz aqui, não creais em todo espírito, né? Nem toda profecia ela vem de Deus, né? O apóstolo João, se fosse isso, ele não teria escrito, é o que nós lemos: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai se o espírito vem de Deus. Agora nós tomamos leitura, não creais em todo espírito. Para ele dizer isso, ele está deixando bem claro que nem toda profecia vem de Deus. Então eu tenho que entender isso, irmão, tem que saber lidar. Pastor, como é que eu vou saber isso? Está na hora de você se encher do Espírito, vai para a palavra de Deus, se enche. A função do salvo, ele tem que ser cheio do Espírito. Só existe salvação se ele buscar o Espírito Santo na sua vida. Só vai entrar no céu se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, meu querido. Não vai entrar vaso vazio, não. Você está entendendo? O propósito da profecia deve... o verdadeiro propósito de uma profecia deve edificar, exortar e confrontar. 1 Coríntios capítulo 14, 3. Todas as verdadeiras profecias, elas vêm do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. E qualquer mensagem que não se coadir com a Bíblia deve ser rejeitada. Então, essas muitas profecias que nós vemos aí, nós sabemos se é de Deus ou não é, quando nós temos conhecimento daqui, a palavra de Deus, é lâmpada, luz para o nosso passo, nosso caminho, Salmo 119, versículo 105. Se a profecia se cumprir e promover, entenda uma coisa muito importante: se a profecia se cumprir, eu disse aqui, a profecia pode vir de Deus, pode vir da mente do homem, que muitos têm cauterizado algo que não é verdadeiro, outros se deixam se levar pelas suas emoções, faz aqui a vontade do homem, ou do inimigo das nossas almas também, que é o diabo, né? Se a profecia que veio sobre a sua vida, ela trouxe desobediência contra Deus, prefere aí, segura aí, olha bem para mim. Se a profecia que você recebeu, ela trouxe desobediência contra Deus, ou a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, ou a palavra de Deus, ela não é uma profecia verdadeira. Entendeu? Profecias que contêm predições que não se realizam são falsas. Vem de falsos profetas. A verdadeira, entenda isso para nós fechar com chave de ouro. A verdadeira profecia, olha bem, presta atenção, a verdadeira profecia, ela produz liberdade e não escravidão. Aí você tira por aí: realmente, pastor, eu estava deixando ser enganado. Pois é, se você vive uma vida atrás de profecias e você mantém ainda na escravidão, é porque essas profecias que você tem buscado não são profecias de Deus, ou são de mentes do homem, né? Ou são do inimigo das nossas almas, espíritos enganadores, né? A profecia, quando vem de Deus, ela provém o quê? Em nós: arrependimento, confessionamento, a renovação de aliança, né? E não mantém nós no pecado, né? As profecias que vêm de Deus são profecias que combatem o pecado, né? Elas são profecias que exorta, né? Louvado seja Deus, assim, o nome do Senhor Jesus, ao pecador, ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Preste bem atenção, irmãos. Cuidado, há muitos espíritos enganadores. Você vê, olha, você não precisa nem ir muito longe. Você vai nas redes sociais, você vê tanta coisa aí, irmão, tanta coisa acontecendo dentro das igrejas. E o pior, quem está se perdendo são as pessoas mesmo. Eu não tenho nem raiva, né, desses falsos profetas. Não tenho. Não porque, irmãos, porque é bíblico, né? Mas o que eu mais fico sentido são de pessoas esquizofrênicas, né? Esquizofrênicas, pessoas que estão uma certa, não posso dizer, irmão, estão certos doentes em alguma aquisição, né?
que deixam se levar por isso, se voltam para isso, sem que poderiam voltar para Deus. Ao relacionar as profecias, sempre digo para muitas pessoas que Deus me coloca, que eu tenho certos relacionamentos, por onde eu ando, que a Bíblia deixou bem claro, irmãos. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se nós ouvirmos a voz de Deus, se pararmos para ouvir mais a voz de Deus e não a dos homens, que nós precisamos ter discernimento. A Bíblia diz: se ouvirmos a voz de Deus e obedecer a palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam. Prosperidade na nossa vida já está interligado com Deus, porque é fato. Deus prometeu em promessas que seremos prósperos. Mas para gerar prosperidade na nossa vida, temos que ter comunhão, relacionamento sincero, né? Intimidade com Deus, arrependimento, coisas que nos levam a ter uma vida de santificação, irmãos. Então não se iluda, não se engana, não se deixe ser levado. A Bíblia é muito clara. Olha, se você quer buscar, vai para Atos dos Apóstolos, vai para as epístolas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala muito sobre isso. A Bíblia tem esse respaldo para isso. Nos ensina, irmãos, nos ensina. Você não precisa ter essa vida que você está tendo. Você não precisa. Abra seus olhos enquanto pode. Está se cumprindo de uma maneira tão grande, irmão, que muitos vão ficar porque se deixaram ser influenciados. É tempo de nós se despertar. Paulo dizia assim, levanta dentre os mortos, para que Cristo vos resplandeça. Ele fala daqueles que estão mortos espiritualmente, irmãos. Amém? Deus abençoe você. Se inscreva lá no nosso canal. Essa mensagem aqui, irmãos, você pode estar levando ela a alguém que precisa, que você sabe que está precisando. Olha, pastor, mas é muito comprida. Mas é bom, irmãos, porque tem momentos que você está sozinho, você coloca ali o celular, você conecta na televisão, sua televisão tem acesso à internet, você vai, compra ali uma bacia de pipoca, não faz ali uma bacia de pipoca, e você vai se enturmar. Amém? O que eu tenho para trazer para você é a luz da palavra de Deus. Da minha parte só vai vir no Espírito, não vai vir. Você não vai ver heresia, você não vai ver distorção da palavra. Não. Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, lá no YouTube. Compartilhe e comente a mensagem. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço do pastor Francisco. Amanhã nós temos a nossa manhã com Deus. Amém? Tá sendo bom demais, edificante. Canal do pastor Francisco. Se inscreva lá. Um abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.